Fala pessoal, tudo bem? Sou o Fudunato, canal Gestor do Futuro, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as ações ERG. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do valuation, minha opinião, vou falar um pouquinho também das análises fundamentalistas sobre a empresa. Se você gosta desse tipo de conteúdo de geração de valor, já vai deixando gostei e nos siga para estar acompanhando todos os vídeos que eu venho trazendo semanalmente para você. Para a gente entender um pouquinho sobre o modelo de negócio da CEERG, a gente vai entrar então no RI deles e no modelo de negócio. Lá a gente vai perceber que tem 4 tipos de marca, sendo a ERG sendo uma roupa um pouco mais básica, só com uma qualidade elevada. A gente vai ter também a ERG Kids, que é para crianças. A gente vai ter a PUC, que também para crianças, só que um custo um pouquinho mais elevado. E a gente vai ter a Desarme, que é uma proposta para o público feminino. O faturamento da ERG trabalha com 50% das suas lojas, sendo 15% de operações próprias e sendo 35% das franqueadoras. 47% do faturamento da ERG vem de clientes do atacado, do varejo, que eles compram diretamente com a ERG, e 3% vem das suas lojas online. Vamos ter agora uma pequena análise sobre a composição acionária da empresa, para a gente entender quais são os grandes jogadores dentro dessa empresa. A gente entra na composição acionária dela, a gente vai ver que temos o Atmos Capital com 10%, Invest Participantes em Pasa com 6,8%, o Ivo ERG com 7,2%, o Verde Asset com 5,7%, o Velt Partners com 5,5% e 1% nas ações na tesouraria. Os outros ficaria aí, que seria o Free Float em 63,5%. Vendo esses números, na minha opinião, é que não existe grandes players dentro dessa empresa que gostariam de estar participando dessa empresa. São pequenos players. Para entender a ERG, eu vou pegar a cotação dela nos últimos anos e entender esses picos e relacionamentos frente aos seus relatórios trimestrais. Então, se a gente vê entre 2009 e 2015, a gente vai ver aí uma montanha onde ela chegou a custar até R$ 47 cada ação e ela veio decaindo, chegando aí perto de 2015, em julho, chegando a custar R$ 11. Depois ela começou a vir um efeito escadinha até nos 2019. No começo de 2020, ela deu uma queda saindo da cotação perto de R$ 34 e foi para R$ 24 e durante a crise chegou a custar perto dos R$ 11 e hoje está custando R$ 20,80. Então vou pegar alguns pontos isso aqui e entender essa relação de cotação frente aos relatórios trimestrais. Vou tentar achar algum parâmetro frente a essa cotação. Primeiro ponto que eu vou analisar aqui seria o histórico de proventos. Então eu vou pegar a cotação sempre em 1º de julho de 2010, 2011 até 2019 e eu vou pegar a soma de todos os proventos no decorrer deste ano. Então, com essa análise, eu vou descobrir um pouquinho do dividend yield da empresa. Para isso, eu fiz um Excel que vai mostrar para a gente os números. Então, de 2010, a gente vai ver um dividend yield de 3%, 2011 também 3%, 4%, 2%, 4%, foi para 7%, 8%, 6%, 7% e agora está em 3%. A cotação, então vamos lá, se a gente pegar os dividendos, a gente vai ver que 2010 foi aumentando, em 2013 a 2005 teve uma estabilidade, entre 2016 até 2009 começou a ter uma queda. Isso dá uma média anual de dividendos de perto de R$1, como está mostrando ali na média. Se a gente pegar a cotação da empresa, a gente vai ver que entre 2009 até 2019, a gente vai ver que tem uma relação entre esses dois. A gente pode ver que quanto aumenta os proventos, há um aumento na cotação da ação, e quanto há uma diminuição desses proventos, há uma diminuição na cotação. Então existe aí uma relação entre esses dois aspectos, entre distribuição de proventos e cotação. Para isso, então eu fiz o seguinte: se eu sei que a média é perto de R$1, e se a gente acompanhar os últimos 3 anos, que foram perto de R$1,15, 90 centavos e 80 centavos, eu criei algumas possibilidades. A gente vai ter a dividend yield de 1,10, dividend yield de 0,9, dividend yield de 0,70 centavos e a gente vai ter um dividend yield de 50 centavos. Cada um é uma visão que a gente pode ter no futuro. Frente a isso, eu já percebi que a ERG gosta de distribuir dividendos entre perto de 3%. Isso é uma relação de quanto ela distribui de lucro. Se a gente pegar aqui uma visão que eu acredito que ela deve distribuir proventos entre 90 centavos e 70 centavos no ano. Isso vai dar um valor, uma cotação de 30 até 23 reais. Então, um preço-alvo, na minha visão, seria perto de 28 reais e também 24 reais. Então, se eu trabalhar entre 24 e 28 reais, é o valor que a ação ela se tem. Acima disso, na minha visão, eu acho já caro, e abaixo disso, eu já acho uma visão que ela deve estar barata. Vamos entender agora os faturamentos dessa empresa, entender um pouquinho do ROI, do EBITDA, e ver também qual é o perfil dela. onde ela está investindo, qual é o capex frente ao faturamento, ter nesses aspectos frente ao relatório trimestral que ela vem trazendo. Então eu vou aqui no relatório trimestrais, eu vou pegar o seguinte ano.
2010, 2012 e 2013 para entender um pouquinho desse comportamento que houve na cotação, que ela saiu perto de R$6 e chegou a bater R$47, o porquê disso. Vou também pegar um relatório de 2015 para ver por que a ação ela caiu tanto assim. Vou pegar um relatório de 2017, 2018, 2019 para fazer uma análise desses números, do EBIT, do ROI, para ver o que aconteceu, e também eu vou entender um pouquinho da parte da dívida e do CAPEX. São esses atributos que eu vou avaliar no vídeo de hoje. Todos os anos que eu vou pegar agora são frente ao primeiro trimestre de cada ano. Somente o relatório do segundo trimestre de 2020 que eu vou deixar à parte, vou fazer uma análise somente dele. Vou pegar então todos esses anos, primeiro trimestre. Então o faturamento em 2009 foi de 169 milhões, 2010 foi de 233 milhões, então teve um aumento. Em 2011 foi de 338 milhões, foi para 391 milhões em 2012, também teve um aumento. De 2012 para 2013 houve um aumento, foi para 454 milhões. De 2014 para 2015 foi de 466 milhões para 415, então houve uma queda. Do 16 para o 17 foi de 376 para 388. De 2017 para 2018 a gente vai ver um aumento, que saiu de 388 para 405 milhões. Em 2018 para 2019 a gente vai ver que saiu de 405 para 437. A gente percebe que em 2012 teve um grande aumento no seu faturamento e ele continuou constante, ficou ali perto dos 400 milhões. Isso é interessante para a empresa. O EBIT de 2019 saiu de 15%, foi para 24% em 2010. Em 2011, o EBIT estava em 26%, houve um aumento significativo, que foi para, em 2012, para 27,5%. De 27,5% foi para 26,9% em 2013. Em 2014, chegou a bater 24%. Em 2015, houve uma queda de 13,6%. Então, dá para entender um pouquinho essa queda do valor da ação. Em 2016, para 2017, a gente vai ver que o EBITDA caiu de 11,6% para 12,9%. De 2017 para 2018, saiu de 12,9% para 13,2%. E de 2018 para 2019, saiu de 13,2% e foi para 15,3%. Então, ele chegou a ter uma boa margem, ele perto dos 24%, caiu para uma margem bem baixa e está se recuperando. O lucro líquido em 2019 foi de 23,5% para 15,4% em 2010. Em 2011, esse lucro líquido foi de 18,4% para 21,5% em 2012. Em 2013 foi para 18,3%. Em 2014 para 2015 a gente vai ver que o lucro líquido foi de 16,4% para 12%. O lucro líquido em 2016 para 2017 saiu de 9,3% para 11,5%. Em 2017 foi de 11,5% para 10% em 2018 e em 2019 teve um lucro líquido de 12,5%. Então, ele sempre está ali perto entre 10% a 15%, como a gente está acompanhando. A empresa, hoje, ela apresenta uma dívida de 200 milhões, sendo que ela fez essa aquisição dessa dívida simplesmente por causa da pandemia, para ter um fluxo de caixa melhor. Antes, ela não se tinha uma dívida. Então, uma empresa que ela não tinha uma dívida antes da pandemia, significa que a vida dela é saudável. Entretanto, tem um ponto interessante de ser dito aqui, é que uma empresa que não apresenta dívida, significa que ela não tem um plano de expansão, porque quando a empresa tem dívidas, significa que ela precisa de dinheiro para estar injetando. E aí, nesse momento, não se tem. E uma coisa muito importante ser dita aqui é que trabalhar com dinheiro de terceiros é sempre mais barato. É um custo do dinheiro mais barato se trabalhar com ele. Então, por que a Hennig não faz a aquisição disso? Mas, na minha opinião, ela não tem um plano de expansão e isso me deixa um pouco frustrado quando me procuro uma empresa dessa. O CAPEX dela, frente ao faturamento, gira em torno de 2,5%. E isso é muito baixo para uma empresa desse tamanho, na minha opinião. Então, quando eu vejo isso, eu não vejo um plano de expansão dela, não vejo um crescimento excessivo nela. É uma empresa que eu não busco dentro da minha carteira, se for em questão de valorização no decorrer dos anos. E em frente aos investimentos dela de 9 milhões, a gente vai ver que 1/3 vai para TI, então tecnologia de informação, como abrir o seu próprio marketplace lá, o seu site, para fazer as vendas online. A gente vai ter 1/3 investindo nas indústrias dela, na parte têxtil. A gente vai ter as lojas, onde ela investiu perto de 1/3 também. Em relação ao segundo trimestre de 2020, a gente vai ver que a receita bruta dela foi de 142 milhões, a margem do EBITDA foi de 106%. Isso ocorreu em razão de alguns itens não recorrentes e reduções de despesas operacionais. Então essa margem está muito distorcida. Se não fosse por isso, seria negativo, como
como foi apresentado na apresentação deles. E o ROI também foi de 13,7%. A empresa ela passou pela pior parte da pandemia, a gente ainda está nesse momento, entretanto eu vejo aí que além de ela ter um caixa saudável, uma dívida saudável, é uma empresa que ela vai passar bem nessa pandemia. Então dá para perceber que quando ela estava custando R$34, ela realmente estava muito cara. Quando ela foi para R$24, ela estava aí num patamar não barato, mas tênue na minha expectativa, como eu mostrei lá na histórico de proventos. O modelo da Ellen pode estar se esgotando já que as roupas dela de modelo básico, elas têm vindo aumentando o preço. Se a gente pegar uma camisa hoje básica delas, de camisa só branca, vai custar R$40, vai ter as promoções, a gente pode levar 3 camisas por R$99. Na minha visão, a roupa ela cresceu demais, o valor dela dentro da patamar da Ellen, mesmo sendo esse patamar que eles querem trabalhar de roupa básica. A minha visão é que esse modelo é um modelo interessante, é um modelo onde ela não vai trazer surpresas no decorrer dos anos. Como ela não tem uma dívida e o capex dela não é tão relevante assim, se a gente parar para pensar, ela não tem um planejamento de crescimento. Então essa empresa, ela não é uma empresa que me chama muita atenção em relação à expectativa de valorização dela, porque ela não tem um planejamento de crescimento. Ela é apenas uma empresa onde ela distribui dividendos, ela vem tendo uma performance boa. Então é uma empresa, na minha visão, uma empresa de patamar mais tranquilo, perfil um pouco mais conservador daqueles investidores da Bolsa de Valores. Então essa é a minha opinião sobre a ENG. Lembrando que esse conteúdo é educativo, e se você gostou desse tipo de conteúdo de geração de valor, já vai deixando gostei e não siga para estar acompanhando todos os vídeos que eu venho trazendo semanalmente para você. Semana que vem eu vou trazer um vídeo sobre a Portobello. Se vocês têm algumas sugestões, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo. Valeu, pessoal!